Olá, queridos, graça, paz e prosperidade, sejam da paz de Cristo a todos vocês. Bem-vindos à nossa quinta-feira de batalha espiritual. Que bom estarmos aqui pelo canal José Maurício, né? Você não é inscrito? Se inscreva. Se você é inscrito na TV Palavra Viva, também se inscreva aqui. Se você é inscrito aqui, se inscreva também na Palavra Viva, tá bom? Nós vamos hoje, mais uma vez, trazer um tema importante, um tema que vale a pena você compreender e um tema que com certeza você vai refletir e vai usar na sua vida, tá bom? Espera a vinheta, já voltamos. Ok, vamos falar hoje sobre espíritos territoriais. Já falei algumas vezes no canal, lá há alguns anos atrás, mas estou trazendo novamente porque muitas pessoas pedem explicação. Pastor, como é que funciona essa coisa? Existe isso mesmo? Espírito que guarda território como seres humanos? Gente, a primeira coisa que nós vamos ter que entender é que demônios são consciências. Se são consciências, são inteligentes. Demônios trabalham por energia humana. Demônios não trabalham pela árvore, demônio não trabalha pela farofa, demônio não trabalha por um ovo. Preste atenção, os demônios trabalham por alma. Alma na Bíblia fala-se de sangue em Levítico, né? Na alma ou no sangue está a alma. Vamos ver que os demônios eles trabalham em cima de onde há pessoas. Então eles são territoriais não por causa da geografia, são territoriais por causa dos seres humanos que ali estão. Isso desde os primórdios, desde dos países ou que outrora foram tribos, desde os processos tribais antropológicos, você vai entender que sempre houve manifestações espirituais nos pajés, nos feiticeiros, nos bruxos, nos sacerdotes. Isso é normal em toda a história. Agora, como funciona isso na modernidade? Como funciona isso nos dias de hoje? Ainda hoje nós temos lá num bairro, numa cidade, um espírito que comanda? Sim, temos, por incrível que pareça. Paulo, em Efésios, no capítulo 6, e lá no verso 12, ele vai falar assim, olha, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores. Paulo está trazendo uma hierarquia que ela é peculiar a governos greco-romanos, onde você tem as formas de governo e as suas subsequentes lacunas, ou seja, as hierarquias. Então Paulo diz assim, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra poderes estabelecidos, inteligentes, que estão nas regiões celestiais, que estão comandando a consciência, a moda, comandando o comportamento do ser humano. Então, por mais que você more num lugar humilde, por mais que você exista numa cidade pequenininha de 10 mil habitantes, 7 mil habitantes, você diz, mas isso aqui também tem? Claro que tem. É claro que quanto maior a cidade, uma Nova York, uma São Paulo, uma Buenos Aires, uma Paris, uma cidade que tenha 6 milhões, 10 milhões de habitantes, é claro que quanto maior a quantidade de pessoas, maior vai ser o poder, maior vai ser a potestade. Então nós vamos entender que eles existem para manter território, manter de certa forma a cultura, manter de certa forma a continuidade das legalidades. Por que você acha que o Rio de Janeiro, o carnaval é quase perpétuo? O 31 nas nossas praias? Por que você acha que o futebol no Brasil é uma coisa, literalmente uma religião? Porque faz parte. Assim como em outros lugares, você tem outras culturas que fazem parte também daquele povo e não se desarraiga nunca entre igreja e sai igreja. Por quê? Aquilo é uma manutenção social, psicológica. É uma manutenção espiritual. Portanto, nós às vezes não entendemos por que certos povos se comportam de um jeito e outros povos se comportam de outro. Ah, uma questão antropológica? Ok. É uma questão sociológica? Ok. É uma questão cultural, educacional? Justamente, é tudo isso. Porém, de onde vem tudo isso? Quem fomenta? Existem dois conceitos, e a psicologia, a psicanálise fala do inconsciente coletivo. Coisas que sabemos e não sabemos de onde veio. Coisas que fazemos, mas não sabemos quem nos impulsiona para fazer o que fazemos. Isso é o inconsciente coletivo. Informações e modos viventes a qual ninguém explica por que fazemos, quem nos ensinou, de repente você está fazendo, como todo mundo faz. E outra coisa é o que a gente chama de ambiência, e no espiritismo kardecista eles chamam de egrégora. O que é isso? É a capacidade de você ter uma unidade de pensamento, mesmo que ninguém tenha combinado nada. E o que é essa egrégora? O que é essa questão? Se fôssemos falar de forma evangélica, nós diríamos que é comunhão.
que é koinonia, é estar no mesmo espírito, é estar ligado em uma mesma consciência. A egrégora é a consciência de energia de todo ser humano, energia psíquica, tá bom? É ligada a um local. E é claro, os demônios são muito inteligentes porque eles aproveitam essa egrégora, eles aproveitam essa nuvem, essa condensação de energia do carnaval, das festas, das bebedices, das orgias e tudo mais que há, e eles vão controlando. Como nós estamos ligados como numa linhazinha nesse bolo de emoção, viramos literalmente como se fossem marionetes nas mãos dos demônios. E aí você começa a ter compreensão. Quando Jesus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, que ele está dizendo assim, 3 pessoas reunidas no nome dele, começando a chamar por ele, vão ter força psíquica. Essa força psíquica vai ser uma força espiritual. E quando for uma força espiritual, Jesus vem. Porque, olha só, não basta ser força psíquica. Há muitas igrejas que se reúnem em nome de Jesus e Jesus não está lá. Por quê? É só uma força emocional. Jesus não vem por força emocional, Jesus vem por força espiritual. É a agregação de valores espirituais que faz com que o Espírito Santo de Jesus venha. Agora os demônios não estão preocupados se nós vamos criar valores espirituais, porque eles vão gerar isso, eles querem primordialmente o valor psíquico. Se houver no mesmo lugar todo mundo fumando, bebendo, cheirando, prostituindo, já é o suficiente, aquela força psíquica já vai trazer um demônio, e ele, se ele tiver força suficiente, ele vai tentar fazer a manutenção de tudo aquilo. É como um miliciano. Eu não sei se você na sua cidade tem essa praga. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, tem. O miliciano, ele chega num lugar, ele vê que não tem autoridade, não tem Estado, não tem ninguém, ele briga por aquele território e comanda todo mundo ali, e a partir daquilo ali, aquilo ali é dele. Assim são os demônios. E eles trabalham em cima de territorialidade. Se você não sabe onde você está, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, tem alguém no mundo espiritual, infelizmente, que está comandando. Dentro do tema demônios, demonologia, nós entendemos que há classes, classificações, hierarquias, modus operandi de demônios. Infelizmente, nós, enquanto igreja, enquanto seres humanos, lidamos com aquelas chamadas entidades. Então a gente tem pouco conhecimento de coisas maiores. A gente está acostumado a ouvir, nem conhecer, né? Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Zé Pilintra, e vai embora. Essas personagens que veio do culto afro instalado no Brasil. Mas há muito mais do que isso. Demônios, quando nós falamos em batalha espiritual, eles não são só esses que manifestam nas igrejas, nas sessões dos descarregos, nos dias de libertação, nos cultos de libertação. Não. Demônios mais inteligentes, mais poderosos, mais organizados e que estão ligados às regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? Como eu falei, são hierarquias. Eles estão ligados a demônios que estão lá em cima, como se fossem generais, só para você entender. Esses generais, eles obedecem a quem? A Satanás, que está onde? Está no tribunal de Deus. Você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 12, até o 14, haverá um grande movimento no tribunal de Deus. Satanás será expulso. Será expulso de onde? Do lugar onde ele se instalou desde que Adão caiu. O lugar que era meu e seu, Adão perdeu, Satanás se instalou. E a partir dali, você vê, João diz que ouviu uma grande voz bradando: caiu, caiu, caiu o dragão, a antiga serpente, aquele que nos acusava nossos irmãos de noite, ele foi lançado sobre a terra. Então ele vai perder o lugar que ele tem direito, por enquanto, de estar. De lá ele comanda as nações, ele comanda o globo terrestre, porque ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Ele precisa de uma cadeia de comando com demônios inteligentíssimos, demônios que são príncipes com ele, anjos outrora e que hoje são príncipes com ele e que atende ao domínio e conhece e entende muito bem como funciona essa dominação dos 7 bilhões de seres humanos que há, os mais de 7 bilhões de seres humanos que há no planeta. Então, a partir disso, você está lá nas regiões celestes, você está no tribunal de Deus, e aí você vem categoricamente chegando até a sua rua, até o seu bairro. Entenda, para o demônio que está na sua rua, no seu bairro, estar controlando isso, ele possivelmente está aí há mais de décadas. Ele não chegou ontem. Por que isso? Os demônios guardam território e eles, cada um tem o seu modus operandi, a sua forma de operar. Se você for aqui no Rio de Janeiro, como a gente conhece a Baixada Fluminense, alguns bairros de subúrbios, Zona Oeste, geralmente o modus operandi é o quê? Cachaça, jogatina, prostituição e muita violência.
né? Aqui, você chega no final de semana, o pessoal está na sinuca, no ralabucho, na pisadinha, e a coisa funciona assim. Porque o ser humano, ele despeja emoção psíquica, ele tem pouco dinheiro, ele tem pouca educação, então ele vai trabalhando, educação que eu falo no processo educacional, tá? Não é só o bom dia, boa tarde, não é isso não. Processo educacional de viver a vida e ver a vida como ela deve ser. E talvez você veja isso também no Nordeste, aí no interior de Minas, no interior do Espírito Santo, talvez no interior do Sul, em alguns lugares que é assim também. Final de semana não tem nada para o camarada fazer, ele vai fazer o quê? Jogar sinuca, totó, fazer jogatina do jogo do bicho e tomar cachaça e com algumas mulheres ou mulheres com alguns homens que só Jesus sabe. Então esse ambiente é um ambiente de recarga, porque ali as emoções psíquicas estão emanando naquele lugar e os demônios estão justamente atribuindo isso a um controle, colocando isso como um controle local. As pessoas vão para casa, os demônios vão com ela, continuam pensando na mesma coisa. Elas vão trabalhar, mas elas sentem falta de quê? Justamente da sinuca, da cachaça, da pisadinha, da musiquinha, do churrasquinho e daquela vida sexual que as pessoas têm. Vocês estão entendendo que isso é um limbo humano? Por que a igreja existe? Ela existe para vir, para quebrar, para destruir as obras do diabo. É para isso que Jesus veio. Só que para a igreja fazer isso, ela tem que ser poderosa, ela tem que ser ungida. Porque o que despedaça o jugo é unção. A igreja, para entrar num território desse, não importa em qual lugar do mundo, do planeta, ela precisa ter capacidade de guerrear e quebrar isso. E aí que começam as grandes batalhas contra a igreja. Quando a igreja chega como congregação, quando ela chega como ponto de pregação, e ela consegue, tem capacidade de gerar essa transformação, ela é um grande estorvo para esse poder local. Poder pequeno, mas é um poder local. Conforme a igreja cresce, ela vai atingindo outros espaços e outros demônios começam, querendo ou não, a ter que se mobilizarem para quebrar o poder daquela igreja. E aí outras coisas acontecem que são interessantes, são os chamados contra-ataques da igreja. Quando demônios simulam pessoas se convertendo, e essas pessoas são as mulas, são os joios, que vão para dentro da igreja, se comportam como bons crentes, mas não estão libertos, não manifestam demônios porque os demônios não estão, como estudamos na última quinta de batalha espiritual, os demônios não estão incorporando nelas, possuem, mas não incorporam, então elas têm talentos, elas estão ali, mas na verdade essas pessoas estão ali para serem usadas pelo diabo para quebrar, para destruir pastores, destruir ministérios, levar fofoca, dissensão, facção, inveja, ciúme, e aí a igreja se despedaça porque ela está sofrendo um contra-ataque, não teve discernimento de entender isso através dos próprios membros, aspas para membros na sua igreja, e acontece o quê? Ela decai. Quantas igrejas você lembra que há 30, 40 anos era uma igreja forte no bairro, era aquela igreja de missões, fazia trabalho com crianças maravilhoso, fazia trabalho de encontro de casais, e de repente hoje a igreja está estranha, vazia, oca. Por quê? Houve contra-ataque. Ninguém entendeu, não houve vigilância, não houve um discernimento de espíritos para entender o que estava acontecendo, e aquele poder local contra-atacou a congregação, a igreja, contra-atacou aquele ministério e pereceu. Como discernir a forma ou a personificação desses espíritos malignos? Cada um tem o seu jeito de agir, fazer. Alguns demônios são violentos. Alguns demônios são extremamente organizados, outros são desorganizados. Alguns demônios trabalham muito na área sexual, outros trabalham com violência, outros trabalham na idolatria. Então você vai perceber que a sua cidade, o seu bairro, ele tem um traço sui generis. O seu bairro é um bairro sensual. Tudo, as mulheres, os homens, as pessoas no seu bairro, se você parar para pensar, tem cheiro de sensualidade, sexualidade. Muito homossexual, muita orgia, muita separação, muita traição, muito motel. Então você vê que aquela ambiência é tratada. E se a gente quiser dar nome, só para a gente poder perceber, seria a Pombagira, o Zé Pilintra. Outros bairros você vai notar que tem muita feitiçaria. Gente, é muita bruxaria, é muito despacho de macumba nas esquinas, é templo de não sei o que, é templo de Oxóssi, é centro de macumba. É nova era, é maçonaria, e você vê que o seu bairro ele é desenvolvido em cima disso. Muitas igrejas católicas esquisitas, não estou falando da comunidade de igrejas carismáticas, falando daquelas igrejas que você sente que são pesadas mesmo, até os membros dessa igreja, os fiéis dessa igreja são pesados, eles vão na macumba e vão para a igreja católica, eles vão na vovó Conguinha, eles vão lá na cigana e depois vai rezar na missa. Então você vê que o local é pesadíssimo.
Por quê? Esses demônios trabalham com bruxaria, feitiçaria e idolatria. Você vai ver que talvez no seu bairro é tudo limpinho, tudo organizado. Nossa, Deus, que coisa linda. As ruas são bonitas, mas as pessoas são frias. As pessoas têm depressão, as pessoas não se falam, as pessoas elas estão doentes, as pessoas se suicidam, você tem casos de suicídio, você vê muita separação de casais, você vê pessoas que têm problemas seríssimos na área psiquiátrica, e você vai notando que na sua rua, naquele pedaço, muitos casos de depressão, de casos de loucura, casos de anomalias psíquicas. Ou seja, você tem um espírito maligno, um grupo de espíritos malignos que trabalham justamente na mentalidade, trabalham contra as pessoas naquilo que é a sua saúde mental. Então você vai começar a perceber que cada área, sexualidade, violência, drogas, prostituição, loucura, você vai começar a entender que há uma espécie de espíritos malignos que trabalham sujeira, pobreza, violência. Não importa, você às vezes combinado, violência com prostituição, drogas com feitiçaria, às vezes haverá sim, infelizmente. E você vai começar a perceber que isso é um modus operandi. Por que estamos estudando isso? Porque você e a sua igreja precisam compreender onde vocês estão, porque senão vocês nunca conseguirão derrotar esses poderes. A nossa luta não é contra o vizinho que tem raiva da gente, que põe um som alto na porta da igreja. A nossa luta não é contra o vizinho da gente que não gosta porque a gente é cristão, sai com a Bíblia na mão e vai para a igreja. A nossa luta não é contra o baile funk, não é contra o clube que sai aquela galera gritando, urinando na rua, quebrando tudo. A nossa luta não é contra isso, é contra poderes estabelecidos que provocam isso desde criancinha nas pessoas. E nós precisamos compreender onde devemos atacar. Como fazer, pastor? O senhor está explicando aí, eu tô ouvindo aqui, eu estou pensando na minha rua. Eu falei, meu Deus, é isso aí. Rapaz, meu bairro, minha igreja, é isso aí que o senhor falou. Como fazer? Primeiro, vamos entender que a gente precisa fazer um mapeamento. Mapeamento é diagnóstico. Você mora quantos anos no seu bairro? 10 anos, 20 anos? Talvez você tenha sido criado aí. Talvez você tenha sido criando seus filhos. Seu casamento, você tem 20, 25 anos de casamento. Toda a sua vida de casado você está aí. Então, você conhece seus vizinhos. Você conhece a padaria, você conhece o açougue, você conhece o mercado, você conhece a escola, você conhece as igrejas que tem aí. Então, para pensar. Um diagnóstico para quem já está há mais de 20 anos no bairro não é nenhuma coisa difícil. Um mapeamento não é nenhuma coisa absurda, porque você, como morador do local, com certeza você conhece os eventos do local, quem morreu, quem foi assassinado, o avião que caiu, o ônibus que bateu, a pessoa que foi roubada, o filho do fulano que virou homossexual. A gente conhece, não importa. Um bairro é uma microssociedade, é como uma minicidade. Você conhece um pouquinho de cada coisa, sempre chega ao seu ouvido. Então o que nós temos que fazer como igreja? Primeiro, diagnosticar. Qual é a doença do meu bairro? Qual é a fragilidade do meu bairro? Qual é o problema da minha rua? O pessoal briga demais, é uma gritaria, é gente imunda, gente suja, joga lixo no chão, é carro velho. Ah, minha rua, o esgoto estoura toda hora, minha rua as luzes não param, pô, tá sempre piscando, a gente chama a empresa para trocar, troca 3 meses depois. Ah, minha rua é uma gritaria. Ah, minha rua é deserta, meu rapaz, parece que o povo é tudo deprimido, ninguém fica na... Então você já conhece mais ou menos os aspectos de como funciona a sua rua e seu bairro. Então, a primeira coisa que você vai identificar, temos uma influência psicossocial e espiritual de uma consciência, um demônio que faz isso na minha rua, no meu bairro. Segundo ponto, levantar pessoas para interceder, orar. Um ataque a esse tipo de estabelecimento ou a essa estabilização de demônios ou aquilo que está como governo, só por intercessão. Por quê? Eles estão ali por fraqueza do ser humano. Eles estão ali por fraqueza espiritual da igreja. Eles estão ali por, infelizmente, fragilidade humana, fragilidade espiritual. Então eles estão reinando ali tranquilamente. O que nós temos que fazer? Começar a interceder. Interceder como? Primeiro, pedindo perdão a Deus. Identificando, como Daniel, como Neemias, que eles oram, como Jeremias, que muitas vezes oram pelos seus pais, oram pelas suas nações, oram pelos seus povos. E nós oraríamos pelo nosso bairro. Senhor, perdoa.
Perdão, Senhor, porque nós pecamos. Nós, infelizmente, a igreja foi relapsa. A igreja até então não entendeu o seu papel. Perdoa-nos porque a gente, como cristão, como morador, Senhor, votou mal, trocou nosso voto por alguma coisa e perpetuou esses políticos que a gente tem aí. Perdoa, Deus, porque nós, como igreja, fomos preguiçosos, não evangelizamos o suficiente, não criamos, Senhor, nos nossos cultos, aspectos que trariam pessoas para assistir o culto nosso. Perdoa porque a gente se fechou no nosso mundinho de crente, mundinho gospel, e a gente não contemplou a nossa sociedade. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não nos permitimos ser usados por Ti. Perdoa-nos porque nós não temos visão espiritual. Sabe, a primeira coisa é você identificar que a igreja precisa receber de Deus uma estrutura nova, uma ferramenta nova, um saber novo, uma visão nova. Então, esse quebrantamento, esse arrependimento, essa colocação. Dentro desse conceito de intercessão, você fala, Senhor, queremos ser usados, mas nos ajude. Nos ajude porque sabemos que a luta não é contra carne e sangue, mas também sabemos que são espíritos que têm uma capacidade, uma expertise que nós, seres humanos, não temos. E nós precisamos blindar nossa família, blindar nossa casa, blindar nossa igreja, blindar nosso trabalho, blindar o que temos. Porque entrar em batalha espiritual, queridos, pode parecer fascinante para alguns. Ah, o tema batalha espiritual é um tema que eu gosto, ok, mas olha, não é para quem quer. Batalha espiritual para quem está podendo entrar em batalha espiritual, para quem está preparado. A gente não entra em batalha espiritual porque a gente gosta, é porque a gente entende o que é necessário para que um lugar mude. Então nós precisamos entrar em batalha espiritual de forma correta, diagnosticando, se arrependendo, se colocando diante de Deus, a igreja, você e outros, à disposição, se disponibilizando para Deus poder usar você, usar sua vida, usar seu ministério. 4, pedir a Deus ferramentas. Senhor, nos dê ferramentas. Nos dê, Senhor, estratégia de evangelismo, estratégia de quebra de maldições. Há um pouco tempo atrás, a nossa igreja deu, durante 7 dias, 7 voltas na rua, caminhando, parecia que a gente estava fazendo exercício, começando às 5 da manhã, 5 e meia da manhã, terminando às 7 da manhã. Olha, a gente nem tinha visto isso. E as nossas lâmpadas estavam ruins, tinha uma empresa lá que está em falência, e o esgoto estourando. Sabe o que aconteceu? Depois de menos de um mês que a gente fez as nossas 7 voltas, ungindo, orando, passando e orando, 5 e meia da manhã a gente orando pela rua, dando a volta, 7 voltas todos os dias. Sabe? Trocaram todas as lâmpadas, o esgoto cessou, o poder público foi para lá, começou a limpar tudo, os vizinhos começaram, engraçado, a gente não via vizinho na rua, os vizinhos começaram a se mobilizar pela melhoria da rua, muitas coisas começaram a acontecer em uma ação que foi coordenada, uma ação estratégica. Nós não lutamos, nós não berramos, nós não ficamos evangelizando de forma ostensiva, gritando, nós não fomos para a rua com carro de som, fizemos algo que Deus nos orientou a fazer e temos outras coisas para fazer mais. Temos muitas coisas para conquistar, mas entenda, Deus vai dar estratégia para vocês. Talvez seja com crianças, trabalhando com crianças, atraindo os pais, talvez seja com casais, reestruturando a família, talvez seja com pessoas drogadas, pessoas alcoolizadas, a qual vocês podem oferecer. São estratégias, talvez com algumas festas externas. Agora, entenda, Deus tem que trazer essas estratégias para vocês. Se vocês já mapearam ou fizeram o diagnóstico, se vocês estão arrependidos, se vocês estão colocando de Deus disponibilidade, Deus vai dar ferramentas e utilizar essas ferramentas de maneira correta. 5º, precisamos estar sempre atentos. Paulo diz para a gente colocar a armadura de Deus para que nós fiquemos de pé após todo o tempo, esse tempo que a gente passar na guerra, a gente continuar de pé. Porque muitas igrejas já combateram, venceram guerras em territórios, batalhas em territórios, mas como já disse a vocês, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, conheço muitas igrejas assim que foram poderosas nos anos 90, igrejas que foram poderosas até o ano 2008, 2007, e de repente você chega hoje em 2022, a igreja está um deserto. Você diz assim, ué, mas cadê aquela igreja poderosa que fazia tanta coisa na rua, fazia evangelismo, saia com carro de som, equipe de louvor, oração, intercessão? Por quê? A manutenção da santidade é muito importante. No momento que você interfere no território do inimigo, você vai jogá-lo para trás, você não vai derrotá-lo eternamente. Você vai jogar ele para trás. Você vai dizer para ele para trás, e ele vai ceder território para a igreja, ele vai ceder território para o reino de Deus. Mas compreenda, você precisa fazer manutenção, você precisa manter seus muros de pé. E não adianta a igreja achar que está tudo bem, e a próxima geração, isso é muito interessante, a próxima geração que não participou daquele momento de conquista, ela precisa aprender a querer conquistar também. E ela precisa entender que ela vai ter que ser vigilante tanto quanto a geração que passou. É por isso que muitas igrejas, infelizmente, ruem, caem, os ministérios se perdem.
É importante que haja uma manutenção de santidade. É importante que se preencha os espaços que nós, como igreja, conquistamos com a presença de Deus, com o evangelismo, com a presença da igreja, com a cobrança dos políticos, para que não venha depois disso algo que está acontecendo no Rio. Muitos lugares que foram referência de evangelismo, na Zona Oeste, na Baixada, na Zona Norte, hoje está tomado de milicianos. Por que você acha que está acontecendo isso? Hoje está tomado de traficantes. Por quê? Porque justamente os demônios foram expulsos. E quando voltaram na próxima geração, quando voltaram uma década depois, voltaram o quê? Voltaram com algo mais forte. Porque qual o pastor, qual o cristão que tem coragem hoje de enfrentar um fuzil? Qual a igreja hoje que quer bater de frente com o traficante? A maioria tem medo. E os demônios entenderam isso. Então vamos compreender. Nós precisamos conquistar nossos territórios, mas é necessário que tenhamos a capacidade, as ferramentas, a inteligência, a unção e o direcionamento de Deus para isso. Como fazer na prática? Primeiro, converse com o seu pastor. Se você que está assistindo o vídeo não é pastor, não é o líder, converse com carinho, com amor, com respeito, respeitando a hierarquia da sua igreja. Converse com o seu pastor. Pastor, vamos orar. Comece orando, não comece, vamos fazer não, calma. Vamos orar, pastor. Vamos pedir a Deus uma orientação. Vamos rever talvez algumas práticas da nossa igreja, porque hoje o que mais temos visto são igrejas passando por ataques tremendos na sexualidade, muitos adolescentes, jovens indo para a homossexualidade, muitos casais se separando, muita gente sendo perdida aí para as drogas, muita gente com medo nesse processo de pandemia, muita gente tomada pelo medo. Então, chamar o pastor e orar. Se você é o pastor, então, pastor querido, chama suas ovelhas, chama sua liderança e diga, queridos, precisamos tomar uma providência, precisamos fazer algo com relação ao que está acontecendo no nosso bairro. Nós não temos que salvar o mundo, Jesus já salvou o mundo. Nós temos que salvar o nosso bairro, a nossa rua. Nós temos que começar pelo lugar onde estamos. Se a gente conseguir conquistar a nossa rua, já é um grande passo. Já conseguimos cumprir o nosso propósito. Então você vai chamar a sua igreja para orar. Se a sua igreja ela se imbuiu desse aspecto, se possível for, vocês que fazem parte de associação de igrejas, de pastores, chamem pastores e igrejas do mesmo bairro para participarem também. 2, estudem. O mundo espiritual ele é muito abrangente, ele é profundo. Estudem. Não estou falando para estudar comigo, você pode estudar com outras pessoas que estão no YouTube, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que têm conhecimento, que têm experiência no mundo espiritual. Estudem, procurem fazer cursos, seminários, congressos, para que você possa se aprofundar. Estude a palavra de Deus, veja como a batalha espiritual ela está implícita na palavra de Deus, procure entender como funciona. Estude, busque conhecimento, busque instrução. 4, procure estar com pessoas que têm experiência nessa área. Não é seguir, não é idolatrar, não me idolatre, não me siga porque você... Não. Mas procure buscar pessoas que tenham conhecimento e possam te agregar valor. Eu sempre procuro estar com gente que sabe mais do que eu para me dar conhecimento, para me emprestar. E eu não tenho nenhum problema com isso, em aprender com outras pessoas coisas que eu não sei. Agregam valores a mim. Então procure andar, querer estar em lugares e com pessoas que agregam conhecimento, que tenham verdadeiramente a presença de Deus em suas vidas. Por fim, busque um avivamento a partir da sua casa. Busque um avivamento a partir da sua casa. E avivamento começa com arrependimento. Busque um avivamento, um novo tempo para a sua vida, para a sua família. Se você quer que a sua rua mude, comece a mudar a sua casa. Se você quer que seu bairro mude, mude a sua igreja. E assim nós conseguiremos chegar àquilo que Jesus nos colocou para fazer. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, façam discípulos. Essa é a forma de libertar. Essa é a forma de quebrar poderes. Embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós os sofismas que os demônios colocam na vida das pessoas. Ok? Deus te abençoe, graça, paz e prosperidade sejam sobre a sua vida. Até quinta-feira que vem, em mais uma Quinta de Batalha Espiritual. Deixa seu like, assina a notificação, seja inscrito do nosso canal e Deus com certeza vai te abençoar também, ok? Até a próxima, Deus abençoe.
Informação, cultura, notícia, espiritualidade e oração, opinião e posicionamento e, é claro, muito humor e descontração. Eu convido você a estar comigo todos os dias ao 12h15 na Resenha ao Meio-Dia. É isso mesmo, aqui na TV Palavra Viva você sempre tem mais. Resenha ao Meio-Dia, de segunda a sexta, comigo, José Maurício, ao 12h15.